Gente, feliz por estar aqui hoje, feliz por estarmos todos reunidos aqui. Feliz em saber que você nos acompanha pela internet. Alguns irmãos não puderam estar presentes hoje. O Mauro está se recuperando de uma situação de saúde, uma broncopneumonia. A irmã Miriam também, a irmã do Adenar, está se recuperando também de um quadro de saúde. Mas que o Senhor possa abençoar. Tem alguns irmãos que estão em missão, né? Missão prova. Missão prova. Que Deus abençoe os nossos jovens que estão rumo à universidade, que eles possam fazer o nome do Senhor exaltado, onde Deus os colocar, que eles rompam as barreiras aí e consigam proclamar o reino de Deus através das suas vidas, que eles possam ser ricamente abençoados em nome de Jesus. E nós estamos na nossa série de setembro, a série Mordomia. E se você não acompanhou ainda as primeiras ministrações, a gente está indo para a terceira. Eu queria convidar você depois a ir lá no YouTube, buscar as outras ministrações. É muito importante para você entender aonde a gente está chegando. Afinal de contas, a gente está falando de mordomia e a cada semana a gente está abordando um aspecto da mordomia. A gente começou falando sobre ética cristã na primeira ministração. Nós falamos na semana passada a respeito de razões para trabalhar. E hoje nós vamos falar sobre 6 razões para economizar. E pode parecer meio clichê, né? 10 passos para alguma coisa, 5 passos para alguma coisa, mas não é nada disso não. É só uma forma didática de a gente conseguir enxergar biblicamente o que Deus pensa a respeito de um aspecto da nossa vida que por muitas vezes nós negligenciamos e deixamos de lado. E eu quero aproveitar essa oportunidade de dizer que sobre esse assunto, inclusive, é um assunto que o Senhor tem trazido muito ao meu coração para que eu possa ser mais disciplinado a respeito desses princípios e que isso possa ser encorajador também para a tua vida. E por que é importante a gente entender isso? E aí eu vou resgatar alguns passos que a gente já deu aqui. Você lembra? Nós falamos sobre ética cristã e na ética cristã nós falamos que tudo aquilo que a gente faz é culto e expressão de adoração ao Senhor, ou precisa ser, porque Deus nos criou para louvor da sua glória. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente produz, precisa ser uma expressão que glorifica a Deus. E qual é o resultado disso? É que o mundo luta contra isso. Porque o mundo rejeita Deus, e o mundo rejeitando Deus, tudo o que ele faz é tirar Deus do centro e se colocar no centro. As pessoas acabam tomando o centro e deixando Deus de lado. Quando isso acontece, o mundo caído, que jaz o maligno, acaba nos influenciando demais, principalmente sobre a nossa forma de pensar. E aí a gente lê o texto de 2 Coríntios, que fala que nós precisamos lutar com armas espirituais para destruir todas as fortalezas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. E por que isso é importante? Porque à medida em que nós temos um sistema de valores, nós estamos conduzindo as nossas escolhas baseados nesse sistema de valores. Se esse sistema de valor é um sistema do mundo, infelizmente, significa dizer que nós estamos trilhando um caminho, uma rota, segundo o mundo. Mas, se nós estamos trilhando um sistema de valores baseado na vontade de Deus, na sua palavra, significa dizer que nós não estamos tomando a forma deste mundo, mas nós estamos sendo transformados pela renovação do nosso entendimento. Romanos 12. Está todo mundo entendendo? Ok? Por que isso é fundamental? Porque a nossa vida por completo precisa ser essa expressão que caminha rumo à vontade de Deus. E no processo de mordomia, nós precisamos entender, então, o que Deus pensa a respeito disso. Como Ele espera que o seu povo viva, como Ele espera que o seu povo se porte. E o primeiro aspecto que a gente falou na semana passada foi a respeito do trabalho. E a gente viu como o trabalho, num princípio bíblico, combate outros aspectos que às vezes o mundo e o estilo de vida desta geração influencia as pessoas. Combatendo, por exemplo, a preguiça, a procrastinação, e a gente falou um monte de coisas a respeito disso. Por quê? Porque existe uma influência que tenta combater aquilo que a palavra de Deus revela em relação ao estilo de vida que nós devemos ter. E nesse propósito, a Bíblia, ela fala algo da vontade de Deus, um valor expresso do caráter de Deus a respeito da nossa vida. Nós devemos ser seres que estão
ativamente produzindo algo, ou seja, fazendo cultura, e essa cultura sendo uma expressão do caráter de Deus, da essência de Deus, ou seja, nós vamos ser um ser ativo, um ser que trabalha, mas também Deus nos inspira a sermos pessoas que planejam, que se previnem, que não desperdiçam, bem como Ele nos inspira a sermos alguém que está com generosidade e desprendimento em relação às coisas materiais. Se você for para Deuteronômio comigo, Deuteronômio, capítulo 24, verso 19. Deuteronômio 24, 19. A gente vai ver uma recomendação dada da parte de Deus para o seu povo, e você pode parar e pensar assim, o que Deus tem que se preocupar com esse tipo de situação? Olha só, olha o que Deus fala para o povo. Quando estiveres ceifando a colheita em seu campo, e esqueceres um feixe, não retornes para pegá-lo. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, a fim de que dessa maneira o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti e em todo o trabalho das tuas mãos. Durante a colheita das azeitonas, depois de sacudirdes as oliveiras, não voltes a pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faze somente uma colheita de uva nas tuas plantações. E as uvas que ficarem nos ramos das videiras devem ser deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Recorda que fostes escravo na terra do Egito. É por este motivo que eu te ordeno agir desse modo. Olha como Deus é maravilhoso. Quem é que cuida da viúva e do órfão? Deus. E como é que Deus cuida da viúva e do órfão? Uma das maneiras dele cuidar da viúva e do órfão é aquilo que ele deixou estabelecido para que o seu povo faça. E eu achei tremendo quando a gente lê esse texto, Deus dizendo assim mesmo, olha, tu está carregando a tua colheita, ou seja, o resultado do teu trabalho. Tu trabalhou, tu plantou, tu preparou a terra, o resultado do teu trabalho tu está colhendo. E quando você estiver indo, se cair um feixe da tua colheita, não volta para pegar. Deixa esquecido ali, para que alguém encontre. Quem vai encontrar aquilo? O necessitado. Eu não sei se você sabia que tem muitas regiões que são proibidos falar do Evangelho, falar de Jesus. E alguns missionários, eles têm esquecido alguns livros nessas regiões. Você já pensou nisso? Eles pegam um livro, porque é proibido falar, e eles esquecem. Eles deixam para trás o livro. Eles esquecem ali um feixe de alimento. E alguém encontra. E alguém tem contato com esse alimento. Deus ele estabeleceu isso porque ele queria fazer exatamente a diferença daqueles que serviam a ele e daqueles que não serviam. Existiam várias maneiras de viver. E as pessoas poderiam ser reconhecidas por diversas maneiras. Ali vai um povo que é alegre, ali vai um povo que é trabalhador, ali vai um povo, e qualquer característica poderia definir muitas pessoas. Mas tinha uma coisa em comum em muitos desses povos, eles eram pagãos, eles eram idólatras, eles não cultuavam a Deus. E aí Deus diz assim mesmo, então eu vou estabelecer uma aliança com o meu povo, porque se eu estabelecer uma aliança com o meu povo, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E quando eu estabelecer essa aliança, aquilo que eu estabelecer com eles, os tornará diferente dos outros povos. Porque eles só vão adorar um único Deus. Apenas um único Deus eles vão adorar. E aí Deus começa então a estabelecer normas, regras, para que o povo o seguisse, para que o povo estivesse aliançado com ele, cumprindo essa aliança. E aí você pergunta, por que Deus fez isso então? Por que Deus estabeleceu isso? Exatamente para diferenciar o seu povo dos demais povos. A gente lê pouco o Pentateuco, mas eu quero dizer para você, por mais que seja difícil e complicado ler Números, seja difícil e complicado ler os livros antigos, os primeiros 5 livros da Bíblia, eu quero encorajar você a ler, porque você vai perceber que Deus se preocupa até com o descarte das fezes.
ele se preocupa. Por conta de higiene, por conta de algo sanitário, Deus já estava preocupado naquela época. Ele estava preocupado com as regras da mulher e como lidar com essa parte fisiológica e biológica da mulher. Você vai encontrar um detalhamento e um cuidado de Deus, coisa que não era encontrada em nenhum outro povo. Então, quando as pessoas viam que aquele povo fazia daquele jeito, o que representava? Eles são um povo do Eterno. Eles são um povo do Deus. O Deus Yahvé. É isso que significa. Só que foi essa identidade que por vezes a gente se perde e a gente acaba aparecendo com um monte de coisa. Às vezes até um Frankenstein, mas dificilmente se parece com o povo de Deus. Não porque a gente não carrega a imagem e semelhança. Não porque a gente não anda mais com a Bíblia debaixo do braço. Não porque a gente não se veste mais do jeito que os crentes costumam se vestir. Mas porque um estilo de vida estabelecido por Deus para caracterizar o seu povo tem sido deixado de lado. As pessoas não têm entendido que quando a gente é frutífero, a gente está combatendo a mentalidade de um ganho fácil, um ganho que não tem esforço, que não tem empenho, que está lutando contra a preguiça e procrastinação. Ser frutífero é algo que é estabelecido por Deus e a gente tem que combater a mentalidade, principalmente aquilo que estabeleceram que o brasileiro é. O brasileiro é malandro, o brasileiro gosta de caminho fácil, ele gosta de facilidade, ele gosta de estratégia que ele consiga se dar bem, e ele enche o peito para dizer que ele se deu bem em relação ao outro. A gente precisa entender que Deus pensa e se preocupa com o aspecto de nós sermos bons gestores, agindo com excelência sobre tudo aquilo que a gente faz, sendo organizado, sendo planejado, sendo diligente, cuidado com as nossas responsabilidades e cuidando delas. Assim como Deus espera que a gente seja generoso, desprendido das coisas materiais, de qualquer apego material, sensível à necessidade dos outros e desenvolvendo no nosso coração um contentamento em Deus sobre o estilo de vida e a maneira como a gente vive. Pouco se fala disso, pouco se pensa a respeito disso, mas faz parte do princípio bíblico para a mordomia, nós entendermos essas características. E por que então que nós temos que ser econômicos? Por que nós temos que economizar? Primeiro, você já deve ter entendido que quando a gente fala do big picture, quando a gente fala do grande quadro, do grande desenho, a gente está falando de não olhar as coisas na nossa medida, mas tentar olhar na perspectiva de Deus. E esse é um exercício não para que a gente assuma o lugar de Deus, ou para que a gente esteja no lugar de Deus, mas nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, então nós podemos enxergar as coisas numa outra perspectiva, e se nós não fizermos esse exercício, nós corremos o risco de estar tomando decisões e fazendo as coisas segundo o padrão deste mundo, olhando de uma maneira natural, mas a Bíblia nos diz que nós podemos olhar as coisas discernindo pelo Espírito. Então, se você já entendeu que o big picture significa que Deus está no centro e nós somos criatura deles, nós somos imagem e semelhança dele, então tudo começa nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando a gente pensa em 6 razões para economizar, o primeiro motivo que eu e você devemos ter no nosso coração para economizar precisa ser o próprio Deus, porque Deus é a nossa inspiração e Ele cuida da sua criação. E esse cuidado que Deus tem pela criação faz com que eu e você assumamos uma responsabilidade de cuidado sobre tudo aquilo que Ele fez. E você vai encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito disso. Em Romanos capítulo 8, verso 19, você vai ver que a natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Porque eles receberam, os filhos de Deus, o homem recebeu a responsabilidade de gerir toda a criação. E se há um sofrimento, se há uma degradação, se há algo acontecendo, é necessário então que aqueles que são redimidos, aqueles que entendem seu papel, venham a ser revelados. Porquanto, no verso 20, a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Ou seja, da mesma forma como nós
livres dessa influência do pecado, a criação, que também foi afetada por conta da queda do pecado, será regenerada e viverá e experimentará algo da parte de Deus. E isso acontecerá à medida em que o reino de Deus é manifestado. E a gente já aprendeu isso aqui. O reino de Deus já está no meio de nós, já se move entre nós. Nós estamos aguardando apenas a completude disso, ou seja, a volta de Jesus, para que completamente a gente esteja vivendo o reino de Deus, a plenitude do reino de Deus, o governo pleno do Senhor, já sem influência do pecado, onde não haverá choro e nem ranger de dentes. Então, se o próprio Deus cuida da sua criação, eu e você também precisamos cuidar da criação. E um segundo motivo, se você entendeu que o primeiro motivo começa em Deus, então o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto serão motivos que partem do próprio Deus. O próprio Deus será uma expressão dessas orientações e desses motivos. E o segundo motivo que eu trago para a gente meditar nessa manhã está incluído, inclusive é ótimo, né? Está inclusive nos próprios mandamentos. Trabalhe 6 dias, viva 7. Trabalhe 6 dias, viva 7. Gênesis 2, 2. Abre comigo. Deus modelou o padrão de trabalho. Mas quando ele modelou o padrão de trabalho, ele modelou também o padrão de descanso. Diz assim: no 7º dia Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. E esse padrão de Deus, de conclusão de trabalho e separação de um dia para descanso, esse mesmo padrão Deus ordenou ao homem. Abre comigo Êxodo 20, capítulo 20, verso 9. Êxodo, capítulo 20, verso 9. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Esse é o padrão de Deus. Você tem coisa para fazer? Você tem coisa para executar? Você tem tarefa para fazer? Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Verso 10. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, o sábado, consagrado a Yahvé, o teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiverem morando em tuas cidades. O que a gente vê aqui? A gente vê que o 4º mandamento determina tanto o trabalho quanto o descanso. Nós temos que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. A razão para poupar é que nós temos uma vida vivida nos 7 dias. Mas os 6 dias precisam ser suficientes para o sustento dos 7 dias. Nós precisamos aprender esse princípio bíblico. O que é interessante é que quando a gente fala sobre os 10 mandamentos, a gente guarda todos os outros. A gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não furta, a gente não mata, a gente não cobiça, as coisas do outro, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que, de um modo geral, todo mundo se empenha a cumprir os mandamentos. Mas esse aqui não foi revogado. Em que momento ele foi revogado? Em que momento Deus disse a si mesmo: olha, aquilo que eu estabeleci dos 10 mandamentos, esse 4º mandamento você não precisa mais prestar atenção nele. Você cumpre, então, a partir de agora, apenas 9 mandamentos. Os 10 mandamentos viraram 9. Não foi isso que aconteceu. E aí você pode dizer, mas existem algumas interpretações bíblicas a respeito disso. Existe uma interpretação das próprias palavras de Jesus. E eu já falei isso aqui antes, mas eu quero retomar agora. Existem pelo menos 5 maneiras de nós estudarmos a Bíblia e fazermos a relação entre aquilo que está estabelecido no Antigo Testamento como sombra para o Novo Testamento. E a gente precisa ter essa prática guardada no nosso coração, para que a gente saiba lidar com aquilo que houve mudança, com aquilo que não houve mudança, com aquilo que foi mantido e por aí vai. E eu vou compartilhar com vocês esses 5 motivos. O primeiro,
5 maneiras de olhar o Novo Testamento a partir do Antigo Testamento é a reforma. E aqui eu não estou falando da reforma protestante, mas é quando um assunto literalmente mudou. E aí você vai lembrar das palavras de Jesus. Jesus, certa vez, falou: ouvistes o que disseram, eu, porém, vos digo. Quando você vê isso, inclusive quando Jesus fala a respeito do amigo e do inimigo, lá em Mateus, você vê Jesus falando isso. Ouvistes o que dissertes, eu, porém, vos digo. Então, se extinguiu a maneira da relação entre o amigo e o inimigo. Algo novo ficou no lugar. Jesus disse a maneira que deveria ser colocada em prática aquilo. A segunda maneira é a ampliação. É quando um assunto ganha uma amplitude, um alcance maior. Jesus certa vez disse isso a respeito do adultério. Ele disse que o adultério seria visto de uma forma, e ele estaria dizendo que aquele que sequer pensasse no ato já estaria então cometendo adultério. Jesus não revogou, ele ampliou. Então, eles estavam lidando com o adultério como se fosse apenas a prática consumada. Jesus disse: não, se você já pensou nisso, você já cometeu isso no seu coração. Você já pecou contra o Senhor e contra a lei do Senhor. O terceiro aspecto é o cumprimento. O cumprimento do aspecto profético. Aquilo que foi cumprido em Cristo Jesus deixou de ser literal e passou a ser simbólico. Você sabia que no Antigo Testamento, o perdão, os sacrifícios, eles eram feitos através de um animal que era colocado para ser morto. Isso era literal. No Novo Testamento, você não tem a literalidade disso, você tem o simbolismo disso. Ou seja, nós apresentamos os nossos corpos como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos o sacrifício porque Cristo já foi o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, amém? Então houve ali um cumprimento do que era profético, do que era literal. E agora nós vivenciamos algo simbólico. Houve então, a quarta maneira seria os ajustes, que seria uma mudança na prática, na continuidade de propósito, ou a mudança de propósito com a continuidade da prática. E aqui a gente percebe então quando uma coisa é mantida por conta de um princípio, e aí é feito um pequeno ajuste. Você vai lembrar, por exemplo, da oração dos santos. A oração dos santos no Novo Testamento ela é tida como um incenso suave nas narinas do Senhor. No Antigo Testamento, o incenso, a maneira de expressar essa oração era através da queima de um perfume. Então, o princípio de adorar a Deus, o princípio de honrar ao Senhor é mantido. A prática é mudada. Você não está mais queimando um perfume, mas você está abrindo o seu coração e clamando ao Senhor. Então, você percebe isso sofrendo um ajuste. E você tem, enfim, a permanência. Quando não há alteração nenhuma, não há mais alteração de nenhum aspecto. Aquilo que está dito no Antigo Testamento está dito no Novo Testamento. Compreendido isso, você que gosta de anotar e não deu tempo de anotar, está gravada. Depois você volta, ouve de novo e anota e guarda no seu coração. Dito isso, o que Jesus falou a respeito de guardar o sábado? Abre comigo em Marcos, capítulo 2, verso 23. Marcos 2, 23. E aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal. Seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: vê, porque teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados. Mas ele esclareceu: nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente os sacerdotes era permitido comer, e ofereceu também aos seus companheiros. Então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive, do sábado. O que Jesus está fazendo aqui? Está colocando as coisas em ordem. Ele está esclarecendo aquilo que estava sendo compreendido de maneira errada pelos próprios fariseus. Ele não estava condenando o sábado, ele não estava dizendo que não deveria haver descanso, mas ele estava dizendo: olha,
vocês estão sendo tão hipócritas a respeito disso? Em outra ocasião, Jesus vai dizer assim mesmo, quer dizer que caiu um animal teu no sábado, lá na vala, lá no teu terreno lá, e aí tu vai deixar ele morrer, tu vai deixar ele sofrendo lá, até o outro dia, porque tu não vai tirar o teu animal de lá. E aí Jesus explica que o sábado foi criado para o homem, ou seja, o propósito de descanso foi criado para o homem. E o que eu e você precisamos entender é isso. Se Deus estabeleceu uma regra, um padrão a respeito de trabalho e de descanso, nós honramos o Senhor quando nós fazemos isso. Deus disse que era para que a gente tivesse um dia de descanso. Um dia em que a gente interrompesse as nossas atividades e pudéssemos estar dedicado a outras tarefas que não seriam um ciclo de trabalho. E aí você vai dizer assim, dedicado ao Senhor, ele já disse, Deus é o Senhor de todas as coisas, não é o único dia que está sendo dedicado a Ele. Todos os 7 dias são dedicados a Ele. O que Ele está falando é a interrupção de um ciclo de trabalho, é disso que Ele está falando. E aí vem um monte de gente discutir se tem que ser sábado, se não tem que ser sábado. O nome Shabat é sábado, é o 7º dia. Por que os cristãos fazem de uma forma diferente, né? Guardam, vamos dizer assim, ou separam o domingo para estar na igreja, o que seria, num contexto, o sábado? Bem, é porque em Cristo Jesus ressuscitou num domingo. Então, o mesmo princípio foi mantido e o dia foi trocado. Mas por quê? Porque o propósito não está no dia fixo estabelecido, está sim no cumprimento do princípio de ter o descanso. E é isso que a gente precisa estar dedicado a dar atenção. Tem muita gente que está trabalhando de sol a sol. Tem muita gente que não está honrando ao Senhor com o princípio do descanso. Tem muita gente que está achando que trabalhando os 7 dias vai recuperar o tempo perdido ou vai conseguir lucrar ou receber a recompensa por conta dos dias trabalhados. Deixa eu dizer uma coisa para você. A bênção que Deus estabeleceu para o seu povo está exatamente em honrar aquilo que Ele colocou como padrão bíblico, como padrão do seu reino. E no padrão do reino de Deus, a gente vive 7 dias, mas a gente só trabalha 6. Um dia a gente descansa, um dia a gente faz a reposição que o nosso organismo precisa, que a nossa rotina precisa, das outras necessidades que o nosso corpo precisa, inclusive as necessidades relacionais, falando de família, falando de amigos, falando de outras tarefas que a gente pode fazer. Todos os 7 dias, vividos diante da face de Deus e para a glória de Deus. É isso que a gente precisa compreender, é isso que a gente precisa colocar em prática, viver diante da face de Deus. E aí a gente chega na terceira razão em que nós devemos cuidar para economizar. É que a gente vive num mundo caído, um mundo em que foi atingido pelo pecado e por conta disso, muita degradação e muita coisa começou a vir à tona. Por nós estarmos então no mundo caído, haverá secas, haverá inundações, haverá terremotos, haverá fome, e nós precisamos estar preparados sobre essas situações que nós não temos controle e que nós seremos ou poderemos ser acometidos. Eu e você experimentamos, por exemplo, uma pandemia há alguns anos atrás. E a gente não estava esperando, a gente estava vivendo a nossa vida normalmente. De repente, surgiu um vírus, de repente, fecha uma cidade, de repente, fecha o país para todo mundo, a vida toda parou. E aí, como nós estávamos preparados ou não para esse tempo, para esse dia, para essa realidade? Dias ruins virão, porque nós estamos vivendo num mundo caído. E o maior exemplo de preparação que nós encontramos na Bíblia para se prevenir de algo que está por vir é a vida de José, quando a gente lê em Gênesis 41, José como governador do Egito. Todo mundo conhece a história de José, você vai lembrar bem. José não parou no Egito porque ele queria, não parou no Egito porque ele disse que queria mudar os ares da vida dele. Simplesmente ele vivenciou uma experiência de injustiça pelos seus irmãos e ele foi vendido como escravo para mercadores e ele foi parar como escravo no Egito. Simplesmente porque ele gerou no coração dos irmãos dele ciúme, porque ele tinha os sonhos, que Deus falava com ele através de sonhos. Ele tinha 17 anos, de repente não tinha muita coisa na cabeça, ou tinha e estava sendo presunçoso, a Bíblia não fala isso, mas ele conversando, contando os sonhos, e os irmãos dele falaram, quer dizer que a gente vai se curvar diante de ti, quer dizer que a gente vai se dobrar, o meu pai e minha mãe vai se dobrar diante de ti.
que naquela época era vergonhoso. Os pais eram a posição de autoridade. Os pais se curvarem diante do filho era uma questão como se os pais estivessem honrando o filho. E aí aquilo não, é o filho que honra o pai. Como é isso? Né? E aí José então fez as traquinagens dele, sofreu as consequências da traquinagem, mas a vontade soberana de Deus se cumpriu e se manteve sobre a vida de José. José, para ser esse governador que a gente vai ler aqui em Gênesis 41, ele precisou passar uma temporada lá na prisão. Ele precisou ser colega do copeiro, ele precisou ser colega do padeiro, ele precisou saber como é que se servia na casa do faraó, ele precisou ver como é que era a rotina das coisas, como é que as coisas eram organizadas, como é que era feito o acondicionamento dos produtos, como é que as pessoas faziam entrada e retirada dos produtos. Tudo isso ele aprendeu lá na prisão, convivendo com o padeiro, com o copeiro, servindo na mesa do rei. Ele foi aprendendo tudo isso. Até que um dia, quem teve o sonho não foi José. Quem teve o sonho foi Faraó. Gênesis 41. E o faraó ficou perturbado, porque tinham vacas gordas e vacas magras, e num determinado momento as vacas gordas começavam a comer as vacas magras, e estava tudo lá virando uma perturbação no coração dele. Mas só que em todo o império, em todo o reino, sempre tinha os sábios, os caras que pensavam direito, os caras que tinham a ideia boa, aqueles que se saíam da média. E aí o faraó chamou então os sábios dele. Tive esse sonho, o que é que vocês entendem? Cri, cri, cri. Nada, entenderam nada. Só que o copeiro, eu sei de um rapaz que eu acho que ele vai te ajudar aí, faraó. Ele vai te ajudar aí, faraó. O José está lá na prisão, ele. Chama o José. Contou o sonho. Aí essa parte eu quero ler com você. Gênesis 41, 14. Gênesis 41, 14. E assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Olha que legal. José estava na prisão, podia estar carregando no coração dele que ele tinha sido injustiçado, que ele tinha sido maltratado, que tiraram tudo dele, as coisas dele, mas ele estava lá como se ele estivesse esperando o dia de Deus tirar ele dali. E quando esse dia chegou, o que ele faz? Ele não sai com cara de lamento, ele não sai com cara de... E ele nem sabia, na verdade, o que ia acontecer, mas seria a primeira oportunidade que ele teria de estar na presença do faraó, como ele estaria. Sabe o que ele faz? Ele toma um banho, ele faz a barba, ele se arruma e ele se apresenta de maneira digna na frente do faraó. Verso 15. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive um sonho, ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho parecia-me estar de pé na margem do Nilo, eis que subiam no Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiam logo depois delas, exaustas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras e as 7 vacas gordas. Mas depois que as devoraram, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto do início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal cheias e saudáveis que cresciam num mesmo pé. Depois delas brotavam outras 7 espigas murchas, mirradas, ressequidas pelo sol exaustante e o vento leste. As espigas magras engoliam as espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei: em verdade, faraó, teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar aproximadamente. As 7 vacas belas gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos.
É um só, o mesmo sonho, portanto. E aí eu pulo com você até o verso 32. O sonho veio a Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. Verso 33. E concluiu José: agora, portanto, que o Faraó escolha um homem inteligente, sábio, e estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que Faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher o quinto da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem, desde os bons, os que virão a acumular estoque de trigo, e sob o controle de Faraó serão armazenados nas cidades. E olha só o que aconteceu depois disso. Verso 37, a palavra e o plano de José agradaram a Faraó e a todos os seus sábios conselheiros, e, portanto, Faraó proclamou diante da sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Encontraremos um homem como este, no qual esteja o Espírito de Deus? José foi provavelmente o primeiro planejador de uma intervenção contra um desastre. E ele colocou isso em prática, porque ele temia a Deus e porque ele sabia como fazer. Ele estava no lugar certo, na hora certa, com a disposição certa e o coração certo. Ele ouviu o que o Faraó tinha, discerniu pelo Espírito de Deus e conseguiu ser instrumento para Deus. E o que eu e você podemos tirar dessa lição? É que dias ruins virão. Nós estamos no mundo caído. Mas qual é a nossa postura diante dessas situações? Como nós temos nos preparado para elas? Como está o nosso coração diante de Deus para sermos instrumento de Deus para este tempo, para esta realidade, para estas situações? Porque o quarto motivo que nós devemos economizar é bem parecido com esse terceiro, porque diz respeito à provisão para o futuro. E a gente precisa entender que, assim como a gente vive no mundo caído e que muitas coisas podem nos sobrevir, nós também precisamos entender que Deus trabalha de maneira geracional. E assim como nós estamos vivendo hoje, nós estamos colhendo os frutos daqueles que vieram antes de nós. E qual é o legado que a gente está deixando para aqueles que virão depois de nós? Qual é a postura que esta geração está tendo sobre aquilo que está deixando para a próxima geração? Como nós estamos lidando com isso? Nós precisamos entender que a provisão para o futuro vem de uma postura bíblica a respeito de como nós lidamos com as nossas coisas. E Provérbios 6, o sábio vai utilizar um pequeno inseto para nos dar uma orientação a respeito disso. Provérbios 6 vai dizer o seguinte: observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões e no verão, na época da colheita, ajunta o seu alimento. Ela não tem chefe, não tem ninguém dando ordem, não tem ninguém mandando, não tem ninguém supervisionando. Ela pratica isso. É como se estivessem dizendo para ela: você só faz se te mandar fazer. Você só vai criar vergonha se tiver alguém te supervisionando, alguém te dando ordem, alguém te mandando o que tem que fazer, te chamando a atenção. É só assim que você vai mover. Você só funciona no tranco. E a Bíblia está nos trazendo um alerta nessa manhã. Vamos observar e vamos aprender. Nós precisamos agir como a formiga, ser prudente como a formiga. Nós precisamos armazenar no verão para que a gente possa colher e usufruir no tempo do inverno. Era isso que a formiga fazia. Ela trabalhava no verão para que quando viesse o inverno ela tivesse os alimentos suficientes para passar o inverno. Nós precisamos aprender a ser prudentes, se preparar para aquilo que há de vir. E eu confesso a vocês, o fato de eu estar aqui na frente não me torna melhor ou superior do que nenhum de nós que estamos aqui.
é algo que nós temos que aprender. Eu tenho que aprender a respeito disso. Eu preciso lidar com isso aqui. É uma realidade o que está diante de nós. Às vezes a gente fica feliz quando a gente recebe uma herança, né? Significa dizer que alguém trabalhou duro antes da gente, cuidou das coisas antes da gente, para passar o bastão para nós. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com esse bastão? Você já viu que tem um monte de jovenzinho aí que não está dando continuidade ao legado da sua família nas empresas, nos negócios e por aí vai. É uma outra mentalidade. E eu não quero dizer com isso que a gente tem que estar preso ao sonho de alguém. Não estou falando isso. Mas a gente precisa honrar o legado das pessoas, a memória e todo o empenho, todo o trabalho. A gente não pode simplesmente pegar e tocar fogo como se a gente fosse um esbanjador. A história do filho pródigo fala disso. A gente acabou aprendendo intuitivamente que filho pródigo é o filho que volta. Mas pródigo significa gastador, esbanjador. É isso que significa a palavra pródigo. E o que aconteceu era um filho que desejou a morte do pai, mesmo o pai estando vivo. Porque quando você pede a herança do seu pai e ele estando vivo, é um direito seu se ele tivesse morto. Então você tem aí um filho de pai vivo querendo o pai morto, porque o coração dele queria gastar. Torrar o dinheiro do pai. E aí no final das contas ele percebe que fez caquinha, volta e pede perdão. E o pai recebe ele com acolhimento, com honra. E meu filho que estava perdido voltou. É como se ele tivesse da morte à vida, né? A gente tem que pensar a respeito disso. O rostinho de vocês está muito sério. Mas tá bem aí, gente? Tá dando para entender? Tá chegando bem aí? Porque é algo que cutuca muito a gente, né? Tira a gente da zona de conforto, não é isso? A gente não tem a prática de agir assim. A gente não costuma agir dessa forma. Mas a gente está chegando no final, a quinta maneira, a quinta razão que eu e você devemos economizar e sermos bons mordomos das coisas de Deus, tem a ver com o fato de nós termos virtude no estilo de vida simples. A gente precisa entender que a Bíblia nos permite ter propriedade. Esse negócio de dizer que a propriedade privada não existe, não sei o quê, cuidado com isso. Abre comigo Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, verso 15. Vamos chegar aqui mais uma vez nos mandamentos. Não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o boi ou o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, Deus está reconhecendo que existem coisas que são das pessoas. E se essas coisas são das pessoas, não lhe cabe desejar, roubar, tirar, se não é seu. Não lhe foi dado, não é seu. Então, se não é seu, não tome a propriedade do outro. Ou seja, a pessoa tinha direito de usufruir o fruto do seu trabalho. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, verso 4. Tiago, capítulo 5, verso 4. Tiago 5, 4. Este é o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, assim como é lícito você ter suas propriedades, ter o fruto do seu trabalho, reter o salário de quem trabalhou é pecado diante de Deus. Se a pessoa trabalhou e você não paga, você está cometendo um pecado. Deus está dizendo que é errado fazer isso. Todo trabalhador é digno do seu salário. Aqui está falando sobre dignidade, direito. Mas aqui Deus está falando diferente. Ele está reafirmando um outro aspecto, mais profundo ainda. Ele não só tem direito de receber, como se você não pagar, você está roubando ele. É isso que o texto está dizendo. Então, é legítimo a gente ter a nossa propriedade. Mas a gente também tem que honrar aquilo que a gente está acordando com as pessoas. A gente tem que ser pessoas de palavras. Só que se Deus nos permite ter propriedade, como nós devemos ter essas propriedades? Como nós devemos lidar com isso? Aí eu digo para você, com moderação. Não é bebida,
mas é com moderação. Porque existe equilíbrio no estilo de vida. E o estilo de vida com equilíbrio é aquele que luta contra o materialismo do mundo e luta contra o animismo do mundo. Pastor, o que significa isso? O materialismo é o apego às coisas materiais, a idolatria às coisas materiais. É o desejo desenfreado, a concupiscência por aquilo que os teus olhos estão vendo, o desejo de ter aquilo que você talvez não precise ter ou não deva ter, não convém ter. Mas não apenas isso, o animismo. E o que é o animismo? O animismo é aquele tipo de mentalidade como se você estivesse carregando um fatalismo sobre a sua vida. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Né? Eu sou pobre porque eu nasci pobre, eu não vou sair da vida de pobreza, então só me resta me contentar com a pobreza até o final. Não é isso. Não é isso. Então, quando a gente pensa a respeito de sermos mordomos das coisas de Deus e termos que cumprir o princípio de trabalhar, guardar, nos planejar, Deus também disciplina o nosso coração para que a gente não seja apego às coisas materiais, ou seja, eu nunca tive, então eu lutei muito para ter, então agora eu tenho, e aí eu faço questão de mostrar que eu tenho, e ninguém tira isso de mim, e a pessoa está presa e apegada àquilo. Ou eu sempre vivi privações, então agora eu vou viver livremente o que eu quero. O que eu quero é ganhar 1 milhão, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero... Você percebe que é um coração movido por um desejo. Da mesma forma, não, Deus quis que fosse assim, eu nasci nessa condição, eu não vou sair daqui. Meus filhos vão continuar. Quem já viu aquela animaçãozinha chamada Vida de Maria? Ninguém viu? Vida de Maria, né? Vida de Maria é exatamente isso. A Maria das dores, Maria das graças, Maria dos remédios, Maria não sei do que. E é uma geração passando para outra geração. A mãe era lavadeira, e aí depois a outra é lavadeira, depois a outra é lavadeira, depois a outra é lavadeira. Porque a condução do estilo de vida continuou o mesmo. E ninguém saiu dali. E ninguém mudou aquela mentalidade. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Abre comigo Provérbios, capítulo 30, verso 7. Tá tudo bem aí, gente? Tá rápido demais? Tá bom. Amém. Só um amém. Obrigado, Beth. Provérbios 37. 2 bênçãos peço a ti que me deis. Não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento necessário diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Verso 9. Para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor. Ou, passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Percebe que o cuidado e o zelo aqui é com o coração. Não permita que o meu coração, que é enganoso, o meu coração que pode arder em vaidade, o meu coração que pode cobiçar o que ele não deve cobiçar, o meu coração que pode receber uma influência que não vem do Senhor. Então, não permita que eu corra o risco de, tendo demais, eu vire as costas para o Senhor. E ache que eu não preciso mais do Senhor. E comece a priorizar outras coisas e não reconhecer mais o Senhor. Por mais que eu seja uma boa pessoa, por mais que eu trate as pessoas com educação, por mais que eu não seja desonesto com os meus impostos, mas eu não quero virar as costas para o Senhor. Da mesma forma, não me permitas viver em pobreza, para que, alarmado pela necessidade, extremado pela carência de ser suprido, eu não venha cometer a insanidade de roubar, de cometer um crime. Eu não venha cometer um crime diante de uma necessidade. Está dando para entender? Agora pega esse princípio aqui e leva para aquele texto que a gente falou das espigas, dos discípulos que estavam comendo no meio da plantação. Eles estavam com fome, estavam com necessidade ali. Você começa a perceber como o reino de Deus, ele tem um princípio norteador. E isso a gente precisa estar atento para que a gente tenha a postura bíblica a respeito do que Deus espera de nós. A Bíblia
estabelece uma meta, é a meta de adequação, ou seja, suficiência em todos os âmbitos da nossa vida. Esse entendimento, ele confronta toda a abordagem da chamada teologia da prosperidade, que acha que a pessoa só é espiritual ou está bem diante de Deus se ela for próspera. Mas ela também confronta aquele outro extremo que diz que quem é pobre ou passa necessidade é consequência ou castigo de Deus. Entendendo isso aqui, a gente percebe que a riqueza não é uma evidência do amor de Deus, e nem uma consequência disso. E nem a pobreza é uma evidência da sua raiva ou do seu ódio. Isso aqui é uma quebra de paradigma. Porque muita gente diz assim mesmo: sou próspero porque eu sou dizimista. E eu não estou entrando aqui no mérito de não contribuir com o dízimo. Eu estou entrando no mérito de dizer, uma coisa não tem a ver com a outra. Se você for empenhado, se você for dedicado, se você cumprir o princípio de trabalhar os 6 dias, se você honrar a Deus com tudo aquilo que vier na sua mão, se você cumprir tudo isso, se você adorar ao Senhor com uma expressão da sua vida, você vai colher o fruto disso. A bênção do Senhor vai repousar sobre você. Agora, se você for preguiçoso, se você desonrar a Deus com aquilo que vem na sua mão, se você tiver apego à cobiça e a coisas que Deus não aprova, na verdade, você está colhendo o fruto desse estilo de vida, dessa postura, dessa maneira de viver. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Abre comigo em Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui no acúmulo de bens que possa conseguir. E por último, fechando, a 6ª razão pela qual eu e você precisamos economizar é o contentamento. Contentamento. Filipenses 4, para a gente chegar rumo ao final. Filipenses 4, 10. Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isto por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que era andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Todos nós gostamos de citar o verso 13. Todos nós temos uma plaquinha, já tivemos um adesivo, já declaramos numa oração, já demos um testemunho e citamos Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que o apóstolo Paulo, para chegar nesta conclusão, ele diz assim: eu precisei passar por outras experiências. Ele precisou passar por naufrágio, ele precisou passar por açoite, ele precisou passar por picada de cobra, ele precisou passar pela experiência de ter caído de um cavalo e ter ficado cego, ele precisou passar pela experiência de ter perseguido cristãos inocentes e ter reconhecido o Senhor, ter ficado 3 dias cegos numa casa, ele precisou passar por diversas situações. Imagina o sábio, inteligente, cidadão romano, apóstolo Paulo, descendo uma muralha dentro de um cesto, fugido porque queriam matar ele. Olha a vaidade botada dentro de um cesto ali, para sair escondido e fugido. Para ele chegar e declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Enquanto ele estava comendo bem, ele estava reconhecendo que ali havia cuidado, presença e provisão de Deus. No dia que ele precisou fugir à noite para não ser morto, ele estava vendo cuidado, presença e provisão de Deus. No dia em que ele foi naufragado e que ele precisou ser resgatado, ali ele viu o cuidado e a provisão de Deus. Para ele chegar e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, havia um coração contente, entendendo que Deus estava cuidando de todas as coisas.
E eu faço para você a pergunta que eu faço para mim nessa manhã. Como mordomos do Senhor, como nós estamos nos portando diante daquilo que Deus colocou na nossa mão? Nós estamos entendendo que tudo veio dele. Nós estamos zelando e cuidando, não porque nós estamos acumulando para nós, mas porque isso faz parte de um propósito para que a gente expresse o caráter e a essência de Deus. Nós estamos trabalhando com retidão, sinceridade, inteireza, regulando a nossa vida num processo cíclico de trabalho e descanso. Nós estamos entendendo que nós não temos controle sobre o futuro e por isso nós devemos preparar um terreno para a geração que vem depois da gente. A gente está realmente lutando para não ter apego material, ou a gente está só esperando as coisas lançarem no mercado para a gente correr atrás e querer ter uma igual, ou até mesmo desejar igual o que o outro já tem? Ou será que a gente está com um apego tão grande a essas coisas que a gente não é capaz de compartilhar? Como tem sido a nossa postura como mordomos de Deus sobre as razões de economizar? Elas estão dando glórias ao Senhor, ou elas estão apenas acumulando tesouros onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba? Queria te convidar a ficar de pé e a pensar a respeito disso. Hebreus 13:5 vai dizer: seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuís, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Quero ler de novo com você isso. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuís, porque Ele mesmo declarou, o próprio Senhor declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Eu não sei que palavras vêm para o teu coração, nos teus pensamentos, quando você tem que escolher entre honrar a Deus com o que está na sua mão e não honrar a Deus, ou saber decidir, ou saber o que é prioridade, ou o que vem primeiro, ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por outro caminho. Eu quero te dar um conselho nessa manhã. Ouve o que Deus tem para falar a respeito disso. Use as escrituras como bússola para o teu coração. Se coloque Jesus no seu lugar, diz: o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a postura bíblica para esta situação? Eu desconheço, então ora, lê a Bíblia. Não seja pressionado a uma posição só porque o sistema daí de fora está dizendo que você tem que fazer. Mas vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Escute Deus. Eu queria que você curvasse sua cabeça e fizesse um tempo de oração a respeito disso. A gente falou sobre 6 razões aqui, e talvez não sejam as 6 razões que pulsam dentro de ti. Talvez numa dessas 6 aqui foi a que mais pegou no teu coração essa manhã. Talvez você foi confrontado por 2, não sei. Mas você não pode sair daqui da mesma maneira. Porque se o Senhor trouxe clareza e entendimento, se Ele iluminou a tua mente essa manhã com a sua palavra, existe um propósito. E no reino de Deus o propósito é arrependimento para que haja transformação. Experimenta isso nessa manhã.